Eu só me pergunto sobre o sentido daquilo que faço, porque eu tenho noção de que eu não tenho todo o tempo do mundo para, deixando de fazer aquilo, fazer outra coisa que dê certo. Claro. Certo? Se eu imaginasse que eu tenho todo o tempo do mundo, eu poderia me reinventar várias vezes. Mas eu tenho uma finitude. Né? Quando a gente ouve, né, Nelson Cavaquinho cantar "Sei que estou nos últimos degraus da vida, meu amor". Esta ideia, sei que estou, há momentos em que ela vem à tona. Quando a gente sobrevive, né, a um acidente, quando a gente encontra a saída de uma agonia, a pergunta vem. E evidentemente que, como nós vivemos uma sociedade ruidosa, em que a tecnologia ela não admite que você pare para pensar, e aí te dou um exemplo concreto. Não existindo mobile há 30 anos, se eu ficasse agora até numa fila, num banco, ou se eu ficasse agora num outro lugar, parado, não tendo nada para fazer, e portanto não tendo que consultar para ocupar a minha mente ociosa, eu tinha duas alternativas. Uma, conversar com quem estava perto. E portanto ter um contato maior. A segunda era ficar pensando sobre a minha vida. Qual é o momento que eu, Cortella, uso para meditar? Você imaginaria, né? Alguém da área de filosofia para algumas vezes ao dia e fica quase que dentro de um modo monacal, né, pensando. Não, viagem de avião. Eu sempre viajei muito, quase todos os dias, o período pandêmico restringiu isso ao máximo, mas uma viagem de 3, 4 horas, por exemplo, né, dentro do Brasil, em que eu possa colocar o meu fone de ouvido, e eu o faço, né, e eu deixo sem nada, sem música alguma, apenas para diminuir o ruído que está em volta. Claro que essas questões elas vêm, né? A grande pergunta da filosofia, e eu tenho até um curso chamado Filosofia e Nós com isso, que começa, um curso digital, que começa com essa, a grande questão da filosofia ela é de uma abstração que o teu achismo ele vai multiplicar. Por que existe alguma coisa e não nada? A ciência, a arte, a filosofia, a religião tentam responder essa questão. A ciência, a arte, a filosofia e a religião passam o tempo todo em busca de algo que dê sentido, no duplo, né, conceito, sentido como significado e sentido como direção. Então, quando se pergunta de modo brincalhão, como fez Monty Python, né, qual é o sentido da vida, evidentemente que você pode chegar à conclusão do Jean-Paul Sartre e dizer nenhum. A vida ela é apenas, né, contemplativa. Isso, ou como lembraria Fernando Pessoa, o homem é um cadáver adiado. Né? Ou se a gente olha, né, o que disse, né, o pensamento mais forte, né, no campo da literatura, né, dentro do Guimarães Rosa, quando lá no Grande Sertão, Veredas, Reobaldo várias vezes diz: viver é muito perigoso, viver é muito perigoso, mas tem um momento que é muito marcante. Numa das vezes Reobaldo diz: viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Ora, esta ideia que nos leva a imaginar a obviedade de um lado e o espanto do outro, Jonathan Swift dizia, né, qual é a lógica de, num funeral, pessoas tecerem palavras de espanto por aquele mortal estar morto? Ora, esta ideia da nossa mortandade, ela nos leva a perguntar qual é o sentido. Há pessoas que passam a vida sem construir uma razão e há outras que, ao encontrá-lo, seguem. E eu sempre digo que com a morte a gente não se conforma, a gente se conforta. A gente se conforta. Isto é, uma das características da brasilidade que eu acho muito exuberante é nós sermos capazes de brincar, inclusive, com o trágico. E não é desrespeitoso brincar com o trágico, a menos que ele seja ofensivo. Mas quando o trágico carrega dentro de si uma possibilidade de depuração, de catarse, o humor pode fazer isso. Quando o humor ele não é ofensivo, mas ele é capaz. E o que eu chamo de ofensivo é aquilo que diminui outra pessoa sem que haja da parte dela concordância. A Cláudia, com quem eu sou casado, é gestora de teatro há décadas e ela brinca, e é sério. Ela diz: o teatro é uma mentira combinada. Né? Quem lá está sabe, né, que aquilo tem uma ficção forte. Claro. Quem lá vai sabe disso.
Quem no palco está, também o sabe. Eu, nas vezes que vi você contando histórias, eu também sou contador de histórias, porque sou professor. Sim, acho né? incrível, inclusive. Não é que eu identifico naquilo que você fala o que é ficção e o que não é. É que eu não preciso identificar. Uma das coisas gostosas é que eu seja capaz de me entregar a uma apresentação, né, dentro de um espaço teatral, não fingindo que eu acredito, acreditar que eu estou fingindo que aquilo é verdade. Né? E nessa hora, é claro que nós temos que imaginar que a nossa existência ela tem algum sentido. Né? Há uma frase antiga, eu não consigo lembrar a autoria agora, mas depois, né, eu vou procurar para mim mesmo até, não só, que é assim: se Deus existe, quem é Ele? Se Deus não existe, quem somos nós? Eu, Cortella, costumo dizer, Deus não é impossível, ele é improvável. Isto é, eu não tenho como provar que sim nem que não. Mas eu não digo que é impossível, porque inclusive seria estranho. Sim. Né? Dezenas e dezenas de coisas na nossa existência, elas se assimilariam ao impossível. Há uma década, há 10 décadas, quando eu olho o Capitão Kirk, né, no Star Trek, Jornada nas Estrelas, que eu vi na televisão, tendo de se comunicar com o Sr. Spock, usando um flip, que fazia piriri, e aí ele falava, e que não tinha imagem, a gente achava aquilo uma coisa inacreditável. Aí dizia assim, um dia vamos fazer algo que você mostre também a imagem. Você diz, isso é impossível. Não é. Isso era improvável. Isso era improvável. A nossa vida na Terra ela é improvável também, né? Ela é uma junção de casualidades magníficas. Ela é improvável. Ela é improvável, mas ela não é impossível. Ela é Por que eu tanto digo que a gente isso? tá aqui. Porque a religião, a arte, né, a filosofia, a ciência tentam lidar com qual é o sentido de algo que não está pronto na nossa frente.